Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Saudações, ouvinte! Neste programa, vamos continuar a conhecer os compositores de vihuela do Renascimento Espanhol. O programa de hoje será sobre Diego Pizador, Alonso de Mudarra, Miguel de Fuellana e Esteban Data, que são os últimos grandes vihuelistas do Renascimento Espanhol. Vamos começar por Diego Pizador. Compositor e vihuelista, Diego Pizador nasceu por volta de 1508 e faleceu depois de 1557. Descendente de uma família de posição cômoda na sociedade da época, Pizador, segundo alguns dados, parece que foi músico ao serviço de Dom Felipe II, príncipe da Espanha. Em 1552, publicou sua obra conhecida, Livro de Música de Vihuela. Esta obra foi dedicada a Dom Felipe II. Esta antologia está dividida em 7 livros, com um total de 186 peças, se considerarmos a divisão das missas em tantos fragmentos como sinaliza o próprio Diego. Ouvimos Pavana Mulhana para Tañer,
uma música de Diego Pissador, interpretado na vihuela por José Miguel Moreno. O primeiro livro contém 37 diferenças sobre Conde Carlos, 12 sobre Las Vacas, uma pavana, uma canção, 5 romances e umas endechas de Canárias, entre outras peças. As fantasias estão reservadas ao terceiro livro, com um total de 24, escritas em todos os tons.
Escutamos Conde Carlos com Certas Diferenças, uma música de Diego Pissador, interpretado na vihuela por Teodorico Sato. O nosso próximo violista é Alonso de Mudarra. Alonso de Mudarra nasceu em 1510 em Sevilha e faleceu em 1580. Violista e também compositor espanhol, muito pouco sabemos sobre sua vida. Mudarra disse em seu livro de vihuela que se criou na casa dos duques de Infantado. Se trata de Diego Hurtado de Mendonça e logo de seu filho Iñigo Lopes, cujo palácio de Guadalajara foi um centro cultural importante, onde nesta cidade Mudarra recebeu sua educação musical. Ele viajou pela Espanha e Itália, recebendo ensinamentos dos melhores maestros especialistas na vihuela e no alaúde. De Alonso de Mudarra, ouvimos Romanesca, interpretado na vihuela por Hobson Smith. Francisco Mudarra, o irmão de Alonso, foi procurador na corte papal em Roma desde 1539 a 1555, representando a Catedral de Sevilha. Com a ajuda da poderosa influência de seu irmão, Alonso se converteu sacerdote da Catedral de Sevilha em outubro de 1546. Durante 34 anos, cumpriu um rol importante nos assuntos da catedral e dirigiu todas as atividades musicais que ali se realizavam. Em 1546, mesmo ano de sua admissão como sacerdote, Mudarra publica em Sevilha sua obra 3 livros de música em cifra para vihuela, que foi dedicada ao chanceler real Luís de Zapata, o que nos faz suspeitar que Mudarra tenha trabalhado para ele alguma vez.
acabamos de escutar Una Pavana, de Alonso de Mudarra, na interpretação de Hopkinson Smith. O livro primeiro contém fantasias, La Romanesca, Guarda-me las Vacas, contém também as variações sobre Conde Carlos e Pavanas, além de transcrições da Missa de Faisan Regresse, de Josquin des Prez, e ainda obras para guitarra. É neste primeiro livro que está contida a famosa fantasia que contrasta a harpa na maneira de Ludovico. No livro segundo tem tientos de diversos tons, fantasias e transcrições de outras obras de Josquin. O livro terceiro é para canto e vihuela, com motetes, villancicos, salmos, sonetos, versos em castelhano, italiano e latim e ainda canções com textos de poetas da época. Ouvimos Fantasia do Quinto Tom, de Alonso de Mudarra, na interpretação de Hopkinson Smith. As peças para guitarra são as primeiras na história a serem publicadas para esse instrumento. Se trata de peças para guitarra de 4 cordas duplas. Mudarra foi o primeiro violista a compor para guitarra. A fantasia que contrasta a harpa na maneira de Ludovico, que foi um harpista da corte de Fernando V, emprega dissonâncias extremamente atrevidas e é a primeira música impressa a utilizar o tetracorde descendente. Como outros violinistas e compositores espanhóis, Mudarra recorreu a símbolos de medida para indicar o tempo.
Esta foi Fantasia que contrasta a harpa na maneira de Ludovico, uma música de Alonso de Mudarra. A interpretação foi de Hopkinson Smith. Deste livro de Mudarra se conservam exemplares na Biblioteca Nacional de Madrid, que está incompleto, na Biblioteca del Escorial e na Central Biblioteca de Zurique. A obra completa foi transcrita por Emílio Pujol e publicada pelo Instituto Espanhol de Musicologia. O famoso teórico e compositor da época, Juan Bermudo, disse que Mudarra era o melhor dos violinistas. Seu estilo se diferencia pelo seu denso contraponto e sua maior liberdade no emprego da dissonância. Bom conhecedor do ambiente musical italiano do século XVI, Mudarra foi o primeiro compositor na Espanha que empregou a série Pavana seguida de Gallarda. De Alonso de Mudarra, escutamos Pavana de Alexandre e Gallarda. A interpretação na vihuela foi de Hopkinson Smith. Apesar de que se desconhecem maiores dados sobre sua vida, o certo é que Mudarra é muito conhecido e estudado pelos musicólogos especialistas nos instrumentos de cordas do Renascimento espanhol e está considerado como um dos mais finos expoentes da Espanha musical daqueles dias.
Na interpretação de Hopkinson Smith, ouvimos Fantasia de Passos para Desenvolver as Mãos, uma música de Alonso de Mudarra. O nosso próximo violista é Miguel de Fuellana. Nascido por volta de 1525 em Madrid, Miguel de Fuellana foi compositor e um notável violista. Cego desde a infância, esteve ao serviço da Marquesa de Tarifa, passando depois para a corte de Dom Felipe. Ouvimos Oh Que Bonita Canción, uma música de Miguel de Fuellana, interpretada por José Miguel Moreno, na vihuela. Sua obra conhecida é o livro de música para vihuela, intitulado Orfênica Lira, de 1554, que foi dedicado a Dom Felipe. Esta obra tem 188 peças, divididas em 6 livros. Nos 3 primeiros livros é apreciada uma ordem ascendente de vozes das composições, passando de 2 a 3 vozes do primeiro livro a 5 e 6 vozes do terceiro livro. Na obra contém 52 fantasias e obras transcritas de outros compositores dos Países Baixos, como Josquin, Gascon, Gombert, entre outros.
Ouvimos de Miguel de Fuellana, Fantasia. A interpretação foi de Dolores Costoias. Fuellana preferia a vihuela acompanhando o canto do que a vihuela como instrumento solista. Para o cifrado da voz cantada, em geral mais grave, ele recorria a escrever com tinta de cor roxa. Miguel de Fuellana se destacou por sua habilidade em encontrar acordes e contrapontos para acompanhar as melodias populares. Ele foi um dos primeiros a utilizar a barra de compasso e ainda a explicar sua função. Em 1579, ele faleceu em Valladolid. Acabamos de escutar De los Álamos Vengo, uma música de Miguel de Fuellana, interpretada na vihuela por Dolores Costoias. Vamos conhecer agora Esteban Data, que é o último grande violista do Renascimento espanhol. Esteban Data nasceu em Valladolid em 1537 e faleceu na mesma cidade entre 1591 e 1596. Como todos os anteriores, muito pouco sabemos sobre sua vida. Sua obra para a vihuela é o livro de música em cifras para a vihuela, intitulado El Parnaso. Este livro foi publicado em Valladolid em 1576 e é o último entre os que compõem a série dedicada à vihuela.
Esta foi Da Minha Corrida em Tuato, uma música de Esteban Data, interpretada por Alfredo Fernandes. Este livro de Esteban Data se diferencia dos outros porque parece apresentar um repertório mais ajustado ao gosto do público burguês do que a dos cortesanos. Ele está dedicado a um amigo da família, Hernando de Abalos de Souto Maior, que foi conselheiro de Felipe II. O El Parnaso se divide em 3 livros de música. O primeiro com 20 fantasias originais sobre melodias gregorianas, o segundo com transcrições de motetes de diversos autores com texto em latim, e o terceiro que contém um romance, 3 sonetos, uma canção castelhana, 12 villanescas, 8 villancicos e 2 canções francesas. As fantasias a 3 e 4 vozes oferecem a possibilidade de que uma delas pode ser cantada. Porém, em vez de cor roxa, utilizada por Mudarra e Fueliana, Esteban Data utiliza os pontilhos para sinalizar, sendo o contralto nas peças a 3 vozes e o tenor nas peças a 4 vozes. Ainda que toda a obra seja de grande qualidade, destacam-se os livros 4 e 7, o quarto em especial por estar dedicado à música para 2 vihuelas, afinada de 4 formas, em uníssono, em terças, em quartas e em quintas. Ouvimos de Esteban Data, Enfermo Estava Antíoco. A interpretação na vihuela foi de Alfredo Fernandes. Encerramos aqui os programas dedicados aos vihuelistas do Renascimento Espanhol.
Recentemente foi lançado no mercado os livros de música para vihuela. É uma digitalização em CD-ROM dos 7 livros de vihuela desses vihuelistas que conhecemos nos últimos programas. Este maravilhoso trabalho foi feito por Gerardo Arriaga, Carlos Gonçalves e Javier Somoza. Nos próximos programas, começaremos a abordar alguns compositores de alaúde do Renascimento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a colaboração do amigo Juan Marcos Sanz Cassado e lembrar também a página do programa www.mundoviolão.hpg.com.br. O nosso e-mail omundodoviolão@yahoo.com.br. A você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.